No vídeo anterior, abordamos aqui a questão delicada e também urgente da necessidade de se discutir o radicalismo, se discutir o fundamentalismo, o extremismo, o fanatismo, principalmente olhando para o fanatismo como o resultado de um pensamento e de uma forma de existir moldados pelo radicalismo, pelo fundamentalismo, pelo extremismo. Hoje, vamos voltar ao assunto, fazendo uma tentativa de encontrar formas de se lidar com o problema que afeta toda a sociedade, que tantos transtornos já causaram e continuam causando ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Os perigos do fanatismo e do extremismo. Tem solução? Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. E aproveite e veja também outros vídeos aqui no canal com conteúdos relacionados à inteligência comportamental. Os perigos do fanatismo e do extremismo têm solução? Falamos no vídeo anterior que o fanatismo é tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero. Que o fanatismo é tudo aquilo que leva o indivíduo ao exagero em relação a todos os sentidos. O fanatismo leva ao exagero em relação à forma como a pessoa lida com a sua religião. O fanatismo leva ao exagero na forma como a pessoa lida com a sua profissão. O fanatismo leva ao exagero na forma como a pessoa lida com a sua cidadania. O fanatismo leva ao exagero na forma como a pessoa lida com as outras pessoas. O fanatismo leva ao exagero na forma como a pessoa lida com a política. O fanatismo leva ao exagero na forma como a pessoa lida com o mundo. Principalmente, o fanatismo leva ao exagero na forma como a pessoa enxerga o mundo. Ao exagero na forma como a pessoa enxerga a realidade à sua volta. O fanatismo, de certa forma, cria uma venda que impede o indivíduo de enxergar outras realidades, além da realidade criada por ele mesmo, além da realidade criada por grupos ou ideologias que o mesmo faça parte. O fanatismo também tem a ver com a forma como a pessoa atua no mundo. Muitas vezes, até com atitudes e ações extremistas, com a intenção de impor a sua verdade, a sua forma de enxergar a realidade para outras pessoas, como se a sua verdade fosse a única existente. E essa forma de atuar da pessoa acometida de comportamentos relacionados ao fanatismo talvez seja o maior obstáculo para o enfrentamento desse problema tão grave. Mostrar outras realidades além da sua ao indivíduo acometido pelo fanatismo geralmente não surte efeito, porque no fanatismo a lógica e o senso crítico costumam ser comprometidos, o que faz com que o indivíduo acometido pelo fanatismo perca a capacidade de enxergar outras realidades além da sua, mesmo que lhe sejam apresentados argumentos sólidos, comprovados para isso. Por essa razão, bater de frente com o indivíduo acometido por comportamentos ligados ao fanatismo, além de não surtir nenhum efeito, costuma ser motivo para a criação e para o acirramento de discussões, para a geração de conflitos, até para atos de agressões e de mortes. Indivíduos com comportamentos relacionados ao fanatismo costumam não apenas criar graves problemas para si mesmo, como também costuma criar problemas para as outras pessoas ao seu redor e, em muitos casos, costuma criar problemas para toda a sociedade. E então, existe uma fórmula para lidar com esse problema tão sério e tão grave que é a questão do fanatismo? Não, não existe. Porém, podemos buscar alguns comportamentos que podem contribuir para a construção de formas de conviver com o problema do fanatismo
com o mínimo de prejuízos possível para o indivíduo acometido pelo fanatismo, para as pessoas que convivem com ele e para a sociedade. Na questão pessoal, como uma forma de evitar ou de amenizar os efeitos da convivência com uma pessoa acometida por comportamentos relacionados ao fanatismo, até como uma forma de proteção e de manutenção da própria saúde emocional, mesmo não sendo fácil, mas um caminho saudável é procurar ignorar e não valorizar os comportamentos do indivíduo em relação aos seus comportamentos ligados ao fanatismo. O melhor combate ao fanatismo é o conhecimento. Mesmo que não seja um combate fácil, uma vez que o fanático tem dificuldade em escutar e principalmente tem dificuldade em aceitar qualquer coisa que seja contra a sua forma de enxergar, a sua forma de interpretar o mundo. O conhecimento como forma de combater o fanatismo, principalmente de forma que possa levar o fanático a perceber outras realidades, além da sua forma limitada de enxergar a vida, de enxergar o mundo. É essencial também a necessidade de que o fanático aprenda a enxergar o outro, a necessidade de que o fanático aprenda a respeitar o limite do outro e o seu também. A necessidade de que o fanático aprenda a respeitar a opinião do outro. A necessidade de que o fanático aprenda a respeitar a existência do outro. Para isso, um caminho importante é buscar formas de crescimento espiritual. Não um crescimento espiritual com a visão de que crescimento espiritual é o mesmo que engajamento religioso. Até porque, na maioria das vezes, o indivíduo fanático busca justificar os seus comportamentos fanáticos como se fossem o atendimento a algum chamamento divino. Na maioria das vezes, o indivíduo fanático busca justificar os seus comportamentos fanáticos como se estivessem seguindo preceitos divinos, como se fosse um escolhido, ou seguindo algum escolhido. Por essa razão, é importante saber que religiosidade não é o mesmo que espiritualidade. Religiosidade é a prática de alguma religião, independente de qual seja a religião, o que também tem uma importância muito grande na vida de qualquer pessoa, desde que seja com equilíbrio. Espiritualidade independe de religião. Espiritualidade tem a ver com a forma como a pessoa enxerga a vida. Espiritualidade tem a ver com a forma como a pessoa vive a sua vida. Espiritualidade tem a ver com a forma como a pessoa se relaciona com as outras pessoas. Espiritualidade tem a ver com a forma como a pessoa se relaciona com o mundo à sua volta, independente de qual seja a sua religião, independente de qual seja a religião do outro, ou até mesmo que não tenha nenhuma religião. Até porque a espiritualidade não significa a prática de nenhuma religião, e sim significa o respeito em relação a todas as religiões e, consequentemente, o respeito em relação a todas as pessoas e a todas as formas de vida. Construir um sentido para a própria vida também é essencial para que o indivíduo acometido de comportamentos relacionados ao fanatismo encontre um caminho para assumir os comandos da sua vida e não fique à mercê de líderes carismáticos que costumam se apropriar dos destinos das pessoas mais fragilizadas, que sejam líderes religiosos, que sejam líderes políticos, que sejam líderes ideológicos, que sejam líderes de seitas. Para isso, para assumir os comandos da própria vida, é necessário construir o conceito de responsabilidade pessoal. Construir a necessidade da pessoa de assumir a responsabilidade sobre a própria vida, buscando formas e caminhos que possam contribuir para a transformação ou para a construção da própria vida, da realização de seus próprios sonhos e objetivos, não atribuindo essa obrigação a terceiros, como costuma acontecer em indivíduos acometidos por comportamentos relacionados ao fanatismo, que acabam por esperar, de forma incondicional, que outros decidam os seus destinos. Junto com a responsabilidade pessoal, vem também um conceito de responsabilidade social.
responsabilidade social, que diz respeito ao compromisso que cada um tem de construir a sua própria vida, mas também a responsabilidade de contribuir para a construção da vida em comunidade, de contribuir para a vida de toda a sociedade. Mas isso não de acordo com a sua visão limitada, dentro das suas verdades, e sim respeitando a verdade de cada um, respeitando a forma de existir de cada um. Esses conceitos e muitos outros são necessários para se combater o fanatismo, e todos os esforços, claros, devem ter como alicerce a aplicação da inteligência emocional. A inteligência emocional deve estar presente em todas as escolhas, deve estar presente em todas as decisões, deve estar presente em todas as ações, deve estar presente em todas as formas de existir do indivíduo. Pois ela, a inteligência emocional, é o que pode contribuir para o equilíbrio na forma do indivíduo atuar no mundo. Logo, pode-se perceber que o indivíduo acometido de comportamentos relacionados ao fanatismo provavelmente deve ter um déficit cognitivo, além de ter um déficit no seu equilíbrio emocional. Razão pela qual o conceito de inteligência emocional deve ser trabalhado e aplicado em todas as situações. Para saber mais sobre a inteligência emocional, você vai encontrar aqui mesmo, nesse canal, vários vídeos abordando esse tema. É só você dar uma olhada. Lutar contra o radicalismo deve ser um compromisso de todos. Lutar contra o fundamentalismo deve ser um compromisso de todos. Lutar contra o extremismo deve ser um compromisso de todos. Lutar contra o fanatismo deve ser um compromisso de todos. Porque, como estamos cansados de constatar, o radicalismo mata, o fundamentalismo mata, o extremismo mata, o fanatismo mata. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite agora também, veja outros vídeos aqui no canal com conteúdos relacionados ao comportamento humano, à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.